Olá, pessoal. Então, para fazer a nossa peça, eu vou utilizar a agulha 4, uma tesoura, a agulha de tapeceiro para acabamento e o fio que nós vamos usar, ele tem o Tex de 885. Traduzindo, é o Barroco Max Color número 6 que eu tô usando aqui, tá? Então, vamos começar a nossa peça fazendo um nó corrediço e 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Agora, nós vamos pular essa correntinha que é a base da nossa, que tá a nossa agulha, e a próxima. Então, vamos pular os 2 elos. No terceiro, nós vamos fazer um ponto baixo. E assim a gente vai voltar com um ponto baixo em cada pontinho de base. No final, nós teremos 8 pontos baixos. Vamos lá. E o último aqui, que vai ser 8 pontos baixos nós teremos. Vai ficar assim. Uma correntinha nós faremos para subir, viramos o nosso trabalho e no mesmo pontinho de base aqui, olha, no mesmo pontinho de base do pé do nosso ponto, a gente vai colocar um ponto baixo e vai seguir fazendo novamente ponto sobre ponto, tá? Pra gente ter 8 pontos baixos na nossa agulha. Aqui, ó. Essa já vai ser a nossa segunda carreira de ponto baixo. Vamos até aqui somente, ó, tá? Ó, até aqui. Uma corrente e vamos voltar. Nós vamos fazer um total de 18 carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer aqui, continuar aqui as minhas carreiras e eu já volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Então, pessoal, já fiz aqui as minhas 18 carreiras, né? Olha, 18 carreiras de ponto sobre ponto. E agora a gente começa a fazer as carreiras de aumento. Fiz uma correntinha, virei, e agora eu vou fazer um ponto e um aumento nesse canto. E vamos seguir com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos sobre ponto. E no último pontinho aqui, a gente faz novamente um ponto e o aumento, tá? Uma corrente, mas na próxima carreira, a gente vai colocar o primeiro ponto aqui mesmo, embaixo, no pé do nosso pontinho que a gente terminou. Vamos fazer mais um ponto e um aumento, nesse cantinho somente. E aí, seguimos novamente com ponto sobre ponto, até sobrar um pontinho apenas para a gente fazer o nosso próximo e último aumento. Isso, tá vendo? Fizemos, chegamos aqui no último, vamos fazer mais um aumento, um ponto e um aumento. Uma correntinha. Ficou, agora a gente vai começar a subir ponto sobre ponto, né? Fizemos as 18 carreiras, 2 carreiras de aumento somente nos cantos, chegamos a 12 pontos, nós estávamos com 8, ficamos com 12. E agora a gente vai fazer 13 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Um ponto em cada pontinho de base. Eu vou dar sequência aqui com as minhas carreiras de ponto sobre ponto e já volto pra gente dar sequência à nossa peça. Já subi aqui as minhas 13 carreiras de ponto sobre ponto, né? Com 12 pontos. Essas carreiras, agora vamos começar a diminuição. Fiz uma correntinha para virar. Sempre a gente pegou no primeiro pontinho de base, tá? Agora, a gente vai ignorar esse primeiro ponto de base, tá? E vamos lá, buscar o fio no segundo e buscar o fio no terceiro pontinho. Puxar tudo junto e fazer ponto sobre ponto até o final, até sobrar dois pontos, tá? Vamos lá, então.
até sobrarem 2 pontos. Agora sim, fizemos pontos sobre pontos, e agora sobrou os 2 últimos pontinhos aqui, que é o que a gente vai fazer a diminuição também. A gente fez aumentos pelos cantos, nos cantinhos da peça, a diminuição também. Fizemos a diminuição, uma correntinha, vira o nosso trabalho. Novamente, eu ignoro esse primeiro pontinho aqui só para voltar, tá? E vou no segundo, buscando os 2 fios e continuando. Ó, ponto sobre ponto. Sobraram apenas 2, vamos fazer a diminuição também. Uma corrente, vamos virar. E agora a mesma coisa, ignoro o primeiro ponto. Uma diminuição, aqui eu faço um pontinho apenas, e vamos lá para mais uma diminuição, corrente, vira o nosso trabalho. Chegamos aqui ao ponto que a gente tem 3 pontos, o da base mais 2. Desta vez, a gente não vai ignorar o da base, esse primeiro pontinho. A gente vai fazer uma diminuição tripla, olha lá, ó. Pegamos 3 vezes o ponto, puxamos tudo junto, fazemos uma correntinha, viramos o nosso trabalho. E agora, olha, fica esse pontinho assim. A gente vai começar a descer de ponto baixo por todo o nosso trabalho. Fizemos a correntinha, o primeiro ponto que a gente vai descer é esse aqui, ó, tá? A gente vai pegar no primeiro pontinho dos 3 que foi reduzido, olha aí, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Agora, aqui, a gente vai pegar bem nesse nozinho aqui, ó, da volta do ponto, ó, que pega somente um fio. Pegamos, fazemos ponto baixo. No próximo, tá vendo aqui, ó? Também vamos pegar ele aqui, fazer um ponto baixo. E no próximo, a gente vai pegar essa abertura aqui, até já vai começar a aparecer, olha, o local mais fácil da gente localizar, aqui, ó, já começou aqui. Tá vendo? Aqui tem esses pontilhados aqui, é a divisão entre uma carreira e outro. Aqui é esse friso, né, que desce, mas entre uma carreira e outro. Os pontilhados, vai um ponto. E a gente vai fazer isso por toda a nossa peça até chegar lá no cantinho do nosso chinelo. Aí eu já volto para a gente fazer junto. Então, a partir de agora, um ponto no pontilhado, um no friso. A gente vai descer ponto sobre ponto até aqui, e aí a gente já dá continuidade juntos. Então, pessoal, fiz aqui a nossa carreira de ponto sobre ponto. Aqui eu fiz 37 pontos. E agora chegamos no cantinho aqui da nossa peça. E nesse canto, ó, que no pontilhado, não lá na correntinha onde a gente iniciou, mas no pontilhado, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, para fazer esse cantinho aqui, tá? Esse fio que a gente tem de quando a gente iniciou a peça, lembra do nozinho de inicial pro nó corrediço? Eu vou passar ele aqui para trás, para tá arrematando já junto com os próximos pontos. Olha cá, vamos lá, um ponto em cada ponto de base. 1, ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Ajusta o pontinho lá para ficar bem firme. No 7º, que é bem aqui o canto, nós vamos colocar novamente 3 pontos baixos. Olha lá, 1, 2 e 3. Agora sim, nós fizemos o outro canto aqui do nosso chinelo. E da mesma forma que a gente fez do outro lado, no friso um ponto, no pontilhado outro ponto. Nós vamos subir novamente com 37 pontos baixos ao redor do nosso chinelo. Eu vou fazendo aqui até chegar lá no começo do nosso chinelo, na pontinha, e eu já volto para a gente dar continuidade. Chegamos aqui ao final da nossa peça, fiz 36 pontos baixos, e o nosso
37º ponto, nosso ponto número 37, vai ser aqui, ó, numa alcinha só, tá vendo? Aqui, a gente faz o nosso último pontinho, e aí a gente corta o fio, até com um pouquinho de sobra, pra gente poder fazer o nosso arremate. Pega a nossa agulha de tapeceiro, para acabamento, né? E a gente vai fazer aquele acabamento tradicional. A gente vai ignorar só essa pontinha aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, e a gente vai colocar aqui, ó, em cima do ponto. Tá vendo que tem o primeiro pontinho do nozinho? A gente vai aqui, ó, no ponto maior, de trás pra frente, ou tanto faz. E aí, a gente coloca onde a gente saiu com o fio lá, tá vendo? Pra trás. Vamos colocar pra trás, ajustamos pra ficar tipo um ponto falso, tá vendo? Viramos a nossa peça e vamos trazer esse fio aqui pra trás, pra gente tá arrematando ele, tá? Eu faço assim, ó, venho aqui pra trás, no primeira oportunidade que eu tenho, eu vou dar um nozinho pra tá segurando o nosso ponto, ó. Eu volto aqui com ele pra trás, dou um nó, tá vendo? E aí, sim, eu vou só fazer caminhar um pouco com ele aqui, não vai ter problema dele soltar, porque ele já tá amarrado, e ainda assim, é um fio de algodão que não puxa tanto assim, né? Ó. Aqui. O que a gente vai fazer agora? Já cortar isso aqui. E lá atrás, lembra aquele fiozinho de acabamento que a gente acompanhou também? Vamos cortar ele também bem curtinho. Tá feito o nosso solado do chinelo. E esse solado, nesses moldes aqui que a gente fez, ele serve tanto para o direito quanto para o esquerdo. Esse que é interessante. Você não precisa fazer receitas diferentes, né? Para o pé direito e esquerdo. Você usa ele como direito e como esquerdo. Agora, a gente vai dar sequência fazendo a nossa aba do nosso chinelo, tá bom? Se você for usar dentro de casa, eu recomendo que você faça 2 solas. Se você for usar dentro de casa, eu recomendo que você faça 2 solas para tá pregando juntos, tá? E aí, você coloca um endurece embaixo ou pingos de cola quente. Mas vamos lá continuar a nossa peça? Vamos lá continuar a nossa peça, então. Agora, nós iremos fazer essa aba aqui do nosso chinelo. E para começar ela, nós vamos fazer o nosso nó corrediço e fazer 20 correntinhas. Feito aqui as nossas 20 correntinhas, nós vamos virar elas, vamos pular essa primeira correntinha aqui e vamos pegar atrás, tá? Ó, no nozinho atrás, esses nozinhos que tem aqui. E vamos voltar, ó. Vamos pular esses 2 pontos, tá? Da mesma forma que a gente fez no início, nós vamos voltar com ponto sobre ponto, pegando esse nozinho aqui, ó, atrás, tá? Olha só, esse nozinho. Eu pulo o primeiro nozinho, vou lá no segundo nozinho, fazendo um ponto em cada pontinho de base, tá? Aliás, eu pulei 2 olha, vamos voltar lá. Feito as nossas 20 correntinhas, nós vamos virar, e aí você vai ver que tem esses relevos, né, esses pontilhados na parte de trás. E é aqui que a gente vai pegar para continuar a nossa peça. Nós vamos pular o primeiro, ó, o primeiro nozinho que é do pé do ponto e o próximo, tá? Os 2 primeiros nozinhos lá, ó, bem no pezinho do ponto e esse, e nós vamos no terceiro nozinho. Vamos voltar com um ponto em cada ponto de base, tá? Um ponto baixo em cada um desses nozinhos. Eu vou fazer o meu aqui até o final e eu já volto pra gente continuar a nossa peça. Concluí aqui a nossa carreirinha de ponto sobre ponto, que ficaram com 18 pontos até aqui.
a gente faz uma corrente e vamos fazer essa próxima carreira de ponto sobre ponto, tá? Eu vou continuar a minha aqui e já volto pra gente dar sequência. Agora sim, terminei a nossa segunda carreira com 18 pontos. Corrente, vira o nosso trabalho. No primeiro pontinho de base, a gente vai colocar um ponto e um aumento. E aí, a gente vai fazer uma sequência de ponto sobre ponto até restarem apenas um ponto. Apenas restar até tiver. E aí, a gente vai fazer fizemos um ponto aumento. Melhor eu. Terminamos aqui a nossa carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos, né? Fazemos uma corrente, viramos o trabalho e aqui nós faremos um ponto e um aumento. Começaremos a sequência de aumentos, tá? E ponto sobre ponto até o final da nossa carreira, até a gente restar apenas um pontinho aqui, que é onde a gente vai fazer o nosso próximo aumento. Agora sim, fizemos um aumento, 16 pontos baixos, chegamos no último aqui, que a gente vai colocar o nosso ponto e o nosso aumento, tá? Fizemos um aumento, correntinha para virar, e no próximo ponto nós faremos novamente um aumento, tá? Um ponto e um aumento, e vamos novamente dar sequência a um ponto sobre cada pontinho de base, e lá no final, nós vamos fazer mais um aumento. Terminei aqui a minha sequência de ponto sobre ponto, chegamos aqui ao último pontinho, onde a gente vai fazer o nosso aumento, um ponto e um aumento nessa carreira. Fazemos uma correntinha para virar, e nessa próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou dar sequência aqui e já volto para a gente concluir a carreira juntos. Estamos chegando ao final dessa nossa carreira, que nós teremos 20 pontos, porque a gente teve um aumento aqui e um aumento aqui na carreira anterior. Correntinha, e agora nós vamos fazer mais um aumento, olha, um ponto e um aumento, e vamos continuar com ponto sobre ponto até faltar apenas um pontinho aqui no final. Vamos lá dar sequência, eu já volto. Chegamos aqui ao final da nossa peça, nós teremos que fazer o 20º ponto, né? E agora, uma correntinha para subir, viramos o nosso trabalho. Aqui, daremos sequência em um ponto e um aumento, né? E vamos continuar aqui 20 pontos baixos, né? Para fazer de ponto sobre ponto, né? Até o nosso último sobrar apenas um ponto para a gente fazer o nosso aumento. Lembrando que você que chegou até aqui, fica o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e colocar para todas as notificações, para sempre que a gente fizer um vídeo novo, você ser notificado. Por aqui a gente pretende trazer muitas novidades, peças exclusivas, assim como esse chinelo que a gente tá fazendo aqui, né? É um chinelo que você vai aprender exclusivamente aqui no nosso canal, não é isso? Então, vamos lá. Ponto sobre ponto. Fechamos aqui nossa penúltima carreira. E como a gente teve um aumento no início, a gente vai ter um aumento aqui também, bem na pontinha. Um ponto e um aumento. Agora sim, a gente ficou com 22 pontos, não é isso? A gente começou com 18, aumentamos para 20, agora 22. A partir de agora, a gente não vai aumentar mais, tá? A gente vira o nosso trabalho e a gente fez, ó, a gente fez até agora 2, 4, 6 carreiras. Então, a gente vai fazer uma sequência de mais 4 carreiras para completar 10 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a partir de agora, a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou dar sequência às minhas carreiras aqui e eu já volto para a gente continuar o nosso trabalho. Terminamos aqui, então, o nosso último ponto. Fizemos a nossa aba do chinelo.
Vamos cortar o fio aqui, então. Cortar o fio. E tanto esse do início, né, esse nó inicial nosso aqui, deixa eu tirar aqui, é o contador de pontos. Tanto esse fiozinho aqui do nó inicial, a gente vai tentar passar pra dentro aqui, gente, pra gente poder tá escondendo o fio, tá? Ó, vou aqui por trás. E vamos arrematar ele aqui por trás, tá? Como ele já é um nó, a gente vai passar só pra passar aqui e tá cortando ele. Eu vou fazer isso dos dois lados e já volto pra gente dar sequência à nossa peça. Então, chegamos ao final da nossa última pétala, vamos fazer o ponto baixo aqui, né? E aí, a gente vai cortar o fio e fazer o arremate dessa nossa flor, tá? Cortamos o fio. E vamos fazer o arremate dessa flor. Vou pegar aqui mesmo de trás para frente, da última pétala, né? Voltar lá no centro daquela, do início da folha, né? Da última pétalazinha. Vamos vir aqui para trás, tá? E aqui atrás, eu vou dar uma volta aqui, um nó, um nozinho, tá? E passar esse fio, caminhar esse fio por entre os pontos da nossa pétala aqui, tá? É isso que eu vou fazer, puxar e já posso cortar tranquilamente, tá? Esse fio aqui, eu ainda não vou puxar, porque agora a gente vai fazer um miolinho. Você pode tanto colocar com uma pérolazinha aqui no centro, quanto um puff. Eu fiz um puff com fio que a gente estava trabalhando anteriormente. Eu enrolei algumas vezes aqui no dedo, né? Fiz um corte, simples mesmo, passei por aqui. Se você tiver aquele acessório que faz o pompom, também dá, tá? Faço assim e volto com a agulha e busco a pontinha lá pra fechar o nó, tá? Pra fechar um nozinho, tá vendo? Foi fechado um nó. Aqui, eu vou pegar essa última ponta que é do início e eu vou reforçar esse nó, tá? Ó, reforcei esse nó aqui. E agora sim, eu vou cortar com a tesoura. Lembrando que você pode fazer pompom normal, tá? Aí, tá? E agora eu vou escovar. Deixa eu ver se eu encontro aqui a minha... Dou mais uma cortadinha, uma paradinha pra ficar mais ou menos na mesma dimensão. Você pode colocar, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Colocar no centro depois. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem se vocês preferem colocar assim ou escovar, tá? Ó, passo os dois fiozinhos pra cá, ajeito ali, tá vendo, ó? Ficou um pouquinho grande ainda demais esse nosso pompom. Então, vamos dar mais uma parada aqui, ó, tá? Parei. E vamos buscar ele lá atrás de novo, tá? Só pra vocês terem uma noção de como ficaria, ó, tá? Ele vai ficar assim, ó, né? Saindo. Mas você também pode escovar, que foi o que eu fiz do outro lado aqui, né? Ó, escovar ou desfiar. Pode ser com pente ou com uma escovinha. Então, essa aqui, como eu não... Olha, eu vou usar
tá? Uma agulha mesmo, agulha de tapeceiro, a agulha que a gente usou no início, para abrir as tramas do fio, ó, e deixar ele todo exposto, né? Ó, desconecto as fibras do fio, tá vendo? Bem rapidinho, bem fácil de fazer. Eu vou dar mais uma parada aqui no meu pompom, estilo pompom. Você pode fazer, como eu falei, ó, tá? Ficou assim. Ficou assim pra mim tá tranquilo. Vou lá, busco o fio do meio, puxo pra trás aqui, tá vendo? Ó, já chegou um resultado que eu queria. E vocês veem se querem mais ou menos, tá vendo? Fica assim. Aí, eu vou pegar este fio aqui, um desses dois, e eu vou passar, ó, vou voltar lá e buscar ele por aqui, ó, tá vendo, ó? Pra poder fazer o nó, ó. Busquei ele por aqui, tá vendo? E esse aqui, eu vou buscar e o fio aqui, ó. Opa, vou buscar aqui, pra não ficar torto, eu tenho que passar um de um lado e o outro do outro lado. Passei aqui. Agora, eu vou fechar o nosso anel um pouquinho mais. Opa, chegamos ao limite aqui. E aí, eu vou fazer um nó, tá? Aqui no nosso chinelinho, ó. Aqui, um nó. Fazer 3 nós, tá? 3 nozinhos, pra ficar bem firme, tá? Se o seu fio ficou pequeno, que nem o meu aqui, busca lá e amarra. Fiz 3 nó bem forte. Eu vou até pegar esse último nó aqui do anel mágico e vou fazer mais um nó aqui, tá? Vou buscar ele aqui, ó, com a agulha, faço um nó, vou com a outra ponta, tá? Enrola aqui, busco o fio e faço um nó, tá? Aqui, pra mim, já tá tranquilo. Eu vou... vou pegar os dois juntos agora, pela segurança mesmo. Mas não é preciso fazer tanto nó aqui, é que eu gosto de... Então, pessoal, já terminamos todas as partes do nosso chinelo, né? Eu fiz 2 aqui, porque o meu eu vou querer utilizar em casa, então, não vou colocar só linha de borracha, tá? Mas para você que quer colocar sola de borracha, apenas um para cada pé do seu sapato, já dá, tá? E aqui, a aba e a flor que vai fazer o ajeite, um enfeite aqui no nosso chinelo. Vamos começar, então? Para isso, nós vamos pegar a nossa aba, vamos dobrar no meio aqui, ou você pode contar o ponto. Eu já dobro aqui para ser rápido, e aí eu vou começar a costurar a nossa flor bem no centro dessa aba aqui, tá? Então, pessoal, eu peguei a nossa aba, dobrei ao meio, só para localizar onde é o centro dela aqui, coloquei a nossa... Vou começar a costurar a nossa flor com o fio verde mesmo. Passo o fio verde de baixo para cima lá, deixo a pontinha sempre para amarrar lá no final, né? Vou lá no centro da flor e passo aqui também, tá? Vou ajustar o fio aqui, passando novamente no próximo centro e puxo a nossa flor aqui pra trás, só pra prender. Já pra começar, eu já dou o primeiro nozinho aqui, ó, tá? Pra ficar firme. E a partir daqui, eu vou costurando, ó. Eu vou de baixo pra cima, pegando só as partes do fio, tá? Ó, ele vai ficar imperceptível aqui atrás. Tá vendo? Ó, e vou costurando todo o trajeto, de ponto em ponto, para não ficar muito, ó, grosseiro, assim, muito, para não ficar aparecendo aquela costura sempre que fica exposta aqui, sabe? Ó, eu tô nesse ponto aqui, eu vou aqui pra frente, ó, tá vendo? Ou aqui pra baixo, ó, que ele vai ficar
acompanhando a trama dos pontos de baixo, tá? Vou aqui, passo por lá, tá vendo? Volto no próximo ponto, no ponto mais próximo aqui, olha. E vai ficando imperceptível a nossa costura. Eu vou terminar aqui a minha costura e já volto pra gente tá pregando a peça na nossa sola. Então, eu fiz aqui, ó, preguei a minha rosa na peça com o próprio fio, ficou imperceptível aqui atrás, bem delicado. E agora, a gente pega a sola. O que que eu fiz? Aqui, a gente fez os 18 pontos e as 2 carreiras de aumento. Na primeira carreira sem aumento, eu coloquei uma marcação aqui, e na última carreira, que não tinha aumento também, diminuição, tá? Eu marquei aqui. E é bem aqui que a gente vai começar pregar o nosso chinelo, né? Ó, eu sigo aqui o pontilhado até o lado esquerdo, e é aqui que eu vou pôr a agulha. E aí, eu vou pregar aqui a nossa base, né? A nossa aba do nosso chinelo, começando onde eu marquei aqui, ó. Tá vendo? No pontilhado. Eu passo o fio bem aqui, deixando uma ponta lá, tá, pessoal? Deixando uma ponta lá. Só passo o fio aqui, deixo a ponta pro arremate depois. E eu ponho o nosso trabalho. A partir do próximo ponto, né, ó. Tá vendo? Eu já começo a fazer a correntinha. Essa primeira correntinha vai estar aparecendo meio desengonçada aqui, ó, tá? Mas é porque depois a gente vai ajustar ela. Quando a gente terminar, a gente deixou esse pedaço aqui para ajustar. E aí, a gente vem pegando pela parte onde a gente pegou, ó, o nosso pontinho baixo, no pezinho do pontinho baixo, é onde a gente vai continuar prender a nossa aba com o ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Que é o famoso ponto correntinha. De ponto em ponto, a gente vai descendo aqui, ó, tá? De ponto em ponto. Por todo o nosso trabalho. Lembre que o primeiro pontinho ali ficou frouxinho, ó, ficou assim, parecendo desengonçado, mas ele tá ali pra gente arrematar quando a gente chegar dar a volta com o nosso fio, tá? Olha aqui, ó. Aí, a gente vai de ponto em ponto, passando o fio, pegando um ponto aqui e um ponto embaixo, sem pular nenhum. A gente vem pegar bem aqui, ó, bem nas 2 alcinhas aqui, e vamos fazer esse ponto baixíssimo aqui. Em vez de a gente já ir pro próximo ponto, esse vai ser o único ponto que a gente vai voltar aqui, ó, tá vendo, ó? A gente fez o 10º ponto aqui, tá vendo? A gente vai voltar nele e vamos fazer mais um ponto. E a partir daqui, a gente vai ponto sobre ponto para dar a volta na nossa peça, tá? Vou continuar aqui e já volto pra gente fazer o cantinho, né? Pra gente fazer junto, não tem segredo nenhum. O canto é a mesma coisa, a gente passou aqui, viramos só o nosso trabalho e continuamos, tá? E continuamos. O desenho vai seguindo onde a gente tá virando a peça, tá vendo? Vou continuar por toda a nossa peça até aqui e eu já volto pra gente dar sequência. Chegamos aqui, onde eu já deixei o marcador aqui, né? Onde a gente, um ponto antes, retira o marcador, tá? Aqui daí não precisa, eu marquei só aqui pra contar, porque daí a gente seguiu o pontilhado onde a gente ia começar lá. Ajusto a minha aba aqui, este ponto aqui, olha, seguindo o pontilhado, eu começo ele aqui do pé, é o ponto que a gente vai começar no pezinho aqui, ó, tá vendo? Ó, seguindo o pontilhado da onde veio o ponto aqui. A partir do próximo, eu já pego, da mesma forma que eu fiz do lado de lá, as 2 abinhas aqui, ó, dois lacinhos do ponto, tá? Bem aqui, no começo da peça. E vou no mesmo ponto lá, ó, tá vendo? Esse último, ou primeiro que seja, eu vou no mesmo pontinho de base, ajusto o meu fio e volto fazendo o ponto baixíssimo aqui.
da mesma forma que a gente fez do outro lado. E agora, aqui a gente segue ponto sobre ponto. Pego aqui, em cima e embaixo, ó, pontilhado, pego no pontilhado, pego no friso, tá? No pontilhado e no friso. E vou seguindo aqui até por toda a nossa peça, ó. Eu vou fazer isso aqui até aqui e eu já volto pra gente fechar junto, tá? Aqui, deixa eu fechar junto com vocês. Na pontinha, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no começo aqui também, tá? Ó, passei. E a gente vai fazer esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Que vai dar o 11º. Colocamos a agulha lá pegando as duas alcinhas do ponto e vamos voltar e vamos já pro próximo, tá? Aqui que é o começo, vamos pro próximo ponto. Fechamos o nosso pontinho, tá vendo? E agora aqui voltamos no mesmo pontinho de base e fazemos mais um ponto, tá? A partir daqui, a gente continua o nosso ponto sobre ponto, né? Ou ponto sobre a base do nosso pontinho de baixo dessa última carreira. Eu vou continuar aqui até aqui, a gente conclui juntos. Cheguei aqui no final, pessoal, ó, com o último ponto de correntinha. Esse aqui tava cruzado, tá? Esse aqui ficou cruzado, então eu retirei ele novamente. Com a própria agulha aqui, eu puxo ele para trás, para ele ficar certinho, imitando o ponto, né? Aqui, como a gente vai fazer aquele ponto falso, que é o de arremate, olha, eu vim com um ponto em cada pontinho de base, olha, tá vendo? Então, a pontinha aqui fica bem discreta, fiz com um pontinho em cada pontinho de base, tá? Aí, agora, eu vou cortar lá atrás o ponto, o fio, tá? Cortar aqui pra gente poder fazer o arremate. Ele ainda vai ficar soltinho aqui atrás desse outro, tá? E aí, eu venho com a agulha de tapeceiro aqui. E vou fazer aquele mesmo trabalho que a gente faz, só que em vez de pular um, eu vou nesse mesmo, que tá soltinho aqui, ó, tá vendo? No mesmo que tá soltinho, e volto lá pra dentro do ponto, tá? E aí, agora eu vou ajustar os dois, ajustar esse aqui e ajustar esse novo aqui, ó. Tá vendo? Ele fica imperceptível. Não sei se tá aparecendo pra vocês aqui, mas fica bem discreto mesmo. Aí, a gente dá uma puxadinha aqui, e a gente vai fazer um nó lá atrás, um nó, tá? Um nozinho, amarrando um ao outro, tá vendo? Então, pessoal, aqui eu já fiz 2 nozinhos aqui, né? Cortei o fio, e agora a gente vai unir. No caso, se você quiser colar já direto na sua emborrachada, na sua sola emborrachada, você pode passar cola contato e colar direto, ou você pode fazer o acabamentinho que eu vou fazer aqui também sozinho. No meu caso, eu vou usar uma segunda sola para costurar entre elas. Por quê? Porque eu vou usar um EVA mais fino, não vou usar o EVA espesso como sola. Então, para não ficar muito fininho no chão, muito duro, ficar mais macio, eu vou colocar 2 solas da mesma cor. Ou você também pode colocar solas de cores diferenciadas, tipo um marrom, um cinza, enfim, ou um rosa mais escuro aqui embaixo também, para usar direto em casa, e faz alguns pingos de cola quente aqui, para não ficar escorregadia a sua peça. Vamos lá. Para a gente unir as duas peças ou fazer o acabamento, como você preferir, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Tivemos os 3 pontinhos feitos aqui no finalzinho na quina da nossa peça. No quarto, ó, 1, 2, 3, no quarto espacinho, eu já vou colocar aqui, e no de baixo também, da mesma forma no quarto, para não ter erro. Busco o fio lá do novelo, deixo uma sobrinha pra gente fazer o acabamento no final, tá? Ó, uma sobrinha assim, eu deixei. E a gente vai começar a fazer ponto baixo, né?
baixíssimo, aliás, desculpe, ponto baixíssimo por toda a nossa peça. Você pode fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, com a peça de frente para mim, ou você pode fazer dessa outra forma aqui também, ó, com a peça que daí eu faço o ponto, olha aqui, ó, os pontos de baixíssimos para o lado de baixo do chinelo. Dá esse efeito aqui, pontilhado, tá vendo? Mas para esse chinelo, eu vou fazer assim, para fazer o efeito de correntinha mesmo, tá? Repetir o efeito. Aí você escolhe qual das formas você acha que vai ficar melhor para você. E aqui é só fazer ponto sobre ponto por toda a nossa peça. Eu vou fazer aqui a minha carreira o meu acabamento, eu já volto para a gente estar finalizando e mostrar como ficou para vocês. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa peça e eu vou fazer aqui a nossa última ponto correntinha aqui, ó, tá vendo? Aí eu corto o fio, tá? Um pouquinho maior também para fazer aquele acabamento que a gente falou, para um antes, ó, para aqui, ó, começamos aqui, parei aqui, ótimo. Agora eu vou buscar o fio. Cortei o fio, vou arrematar agora. O arremate é bem simples, como a gente sempre faz, e fizemos nesse aqui também, ó. A gente vem de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz, com o fio, passamos aqui, ajustando, e vamos lá para trás, tá? Com ele, ó. Vamos lá para trás para fingir um ponto falso, tá? Ó, né? Aí, aqui atrás, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um nozinho, bem ajustado, dois nozinhos, dois, para não ficar muito explícito, tá vendo aqui, ó? E eu vou pegar este fio e eu vou com ele lá para dentro, tá? Ó, eu vou colocar aqui, vou sair com ele por aqui, por outro espaço, tá vendo? Aqui eu vou passar entre uma das alcinhas, fazer o nó, né? Ó, que eu passo aqui e volto com a ponta da agulha aqui, puxando. Fiz mais um nozinho, cuidado para não puxar, repuxar o fio. E aí eu vou sair aqui embaixo e para cortar. Da mesma forma, eu pego aquele outro espaço, fiozinho que a gente deixou lá no começo, tá vendo? E eu vou voltar com ele pro mesmo lugar aqui, ó, onde ele entrou. Vou voltar com ele pra cá, tá? Passo, ajusto ele pra ficar certinho lá atrás, ó, fica bem certo. Vou fazer um nozinho também, que é passar em qualquer um dos fios e voltar com a ponta, né, ó, com a cabeça da nossa agulha por dentro desse nozinho que a gente fez, colocar lá dentro do ponto de novo e sair, tá? Aí, aqui, a gente dá uma ajustadinha e corta os fios bem próximo, bem rente mesmo, ó. Dá uma esticadinha até. E tá pronto o nosso chinelo. Ele fica assim, ó. Com essa aqui, eu utilizei um fio todo de uma cor, neutro, tá vendo? E essa aqui eu utilizei o próprio fio que a gente usou para fazer a nossa rosa, tá vendo? Aí ele ficou degradê. Aí a escolha é sua, olha, tá? Esse aqui foi feito só a solinha, né? Para colocar numa sola emborrachada, né? Só a parte assim. Esse aqui eu já fiz duplo, porque a sola que eu vou colocar é de EVA, tá? Então, para usar dentro de casa. Você pode usar também puro assim, né? Mas claro, é claro que suja muito mais rápido, então você pode colocar uma sola mais escura aqui e fica assim, olha, perfeitinho para uso. Espero que vocês tenham gostado e aqui em cima vocês podem trabalhar várias formas de flores e de aba, né? Depois eu vou estar fazendo outras com vocês. Para esse número que eu fiz aqui, ele equivale a um número de 37, 38, que pelas minhas pesquisas é um dos números mais vendidos, né? De sapato, chinelo em si. Enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita. Se gostaram,
Deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo também com as pessoas que você acha que gostaria de fazer. Me marque lá no Instagram, Luciana Cortez, é L Luciana Cortez. Me marque lá no Instagram. E se você fizer o seu chinelinho, me marque também para que eu possa ver. Vou ficar muito feliz. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o nosso próximo vídeo.